Prontos para a palavra? Amém? Queridos, quero falar com você rapidamente. Disciplina. Disciplina. Como Deus nos trata. Amém? Tema da mensagem: disciplina, como Deus nos trata. Queridos, é impressionante como nós temos conflitos teológicos. Impressionante como nós temos falsos conceitos a respeito de Deus. Quando você comprou o teu celular, você tentou descobrir tudo que ele faz. Você tentou conhecer os segredos, o potencial dele, não foi assim? Você às vezes foi até madrugada, você ficou ali mexendo, você ficou tentando, virando. Quando você compra um eletro novo, quando você compra um equipamento novo, você quer descobrir o potencial, não é verdade? Você quer saber o que está em tuas mãos, porque você tem curiosidade para conhecer. Agora, quando fala de Deus, nós não temos isso. E qual é o nosso problema em relação aos nossos conceitos sobre Deus? Nós conhecemos Deus assim como nós conhecemos de política. Não sabemos quase nada, na maioria não sabemos nada sobre política, mas todos nós temos uma opinião sobre, temos uma crítica, temos um conselho, temos um conceito, mas não sabemos, no fundo não sabemos quase nada, ou nada a respeito. A maioria dos brasileiros não sabe nada de política, mas fala tudo sobre política. Assim nós não conhecemos pouco, e muita gente sabe quase nada sobre Deus, mas todos tiram as suas conclusões sobre Deus, e falam sobre Deus. Porque Deus é assim, Deus é assado, Deus, mas teologicamente falando, o fundamento é fraco, o conhecimento é raso, e aí, queridos, nós começamos a dar crédito a Deus de coisas que Deus não faz, não é do caráter de Deus. Você e eu precisamos conhecer o caráter de Deus, quem é Deus, como Ele pensa, como Ele age. Mas pastor, como eu vou conhecer? Na Bíblia, orando, se relacionando com Ele, entendendo, estudando as Escrituras. Querido, eu tenho dito para você, as Escrituras são muito profundas. Quando você se relaciona com a Bíblia de maneira rasa, você vai ter um conhecimento raso sobre Deus. Quando você mergulha nas Escrituras, você vai ter um conhecimento profundo de Deus. O grande problema da humanidade é que ele não conhece o caráter de Deus. E eu me lembro, eu já ouvi, não aqui em Curitiba, mas aí por fora do Brasil, do Paraguai, na Argentina, os crentes, né? Vamos falar mal dos crentes argentinos, né? Meu Deus! E começam a atribuir coisas a Deus que Ele não faz. Puxa, pastor, tem uma benção para contar. Vindo do Paraguai, comprei meus pneus novinhos e orei: Deus, não deixe que ninguém me pegue. E passei, pastor, ninguém me parou, glória a Deus. Posso dar um testemunho? Dá crédito a Deus de coisas que Deus não faz, porque não conhece o caráter de Deus. Faz culto a Deus. Pastor, Deus me abençoou com um negócio, olha como Deus é bom. Mas mentiu para fazer um negócio, fez negócios escusos, trapaceou, enganou, vendeu, mas não entregou. E aí dado glória a Deus, Deus me abençoou, Deus está comigo, oh como Deus é grande, e dá até o dízimo. Não conhece Deus, e começa a atribuir a Deus coisas que Deus não faz. Por outro lado diz: pô pastor, que Deus é esse, que fez com que eu batesse meu carro, que deixou que eu batesse meu carro, que Deus é esse que levou meu marido, que levou meu filho, que levou minha sogra, glória a Deus, né, mas... Começa a atribuir ações em Deus que não é do caráter de Deus. Então é pouco conhecimento de Deus. Não sabe quem é Deus. E aí começa a tirar as conclusões a respeito de Deus. Começa a buscar teologias. Começa a conhecer falso conhecimento. E aliás, querido, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós abordamos, com o que nós assimilamos sobre Deus. Quero que você aprenda algo sobre Deus, e isso pode mudar os teus conceitos, e pode mudar a tua
posição sobre Deus. Hebreus capítulo 12, ele vai nos ensinar algo muito profundo, muito interessante, que diz assim: na luta contra o pecado. Agora preste atenção nisso aqui, na luta contra o pecado. Aqui ele não está falando da luta que você tem para não pecar, mas ele está dentro do contexto de Hebreus capítulo 10, quando ele termina no capítulo 10 de Hebreus dizendo: não retrocedam, não desistam. Nós não somos os que retrocedem, pelo contrário, nós somos os que avançam, porque havia um medo, estava havendo uma frieza na igreja, porque muita perseguição, muita luta, muita opressão, muita maldição na nação, a cultura de pecado estava predominando, e a igreja estava sendo castigada, estava tendo dificuldade para avançar. E aí ele escreve: não desista, continue. Aí no capítulo 11, ele faz lá o que nós chamamos da galeria dos heróis da fé, lembram disso? Lembram disso? Depois você lê em casa, Hebreus 10, Hebreus 11, e aí você vai entender melhor o que ele está dizendo em Hebreus capítulo 12. Em Hebreus 11 ele mostra toda a galeria dos heróis da fé, como esses homens enfrentaram fúria de leões, fúria de reis, espada, perseguição, fornalhas, tudo na luta contra o pecado, que ele está dizendo assim, que na nossa luta contra o pecado, para vencer o pecado, para exterminar o pecado sobre a terra, para tirar a maldição do pecado sobre a terra, vocês ainda não resistiram até o sangue, ou seja, vocês não foram até o fim, mas os heróis do capítulo 11, foram até o sangue. Nós estamos numa condição melhor, aleluia. E ele diz assim: na nossa luta contra o pecado, para vencer, para tirar a maldição, para libertar as nações, para trazer uma nova cultura, cultura de santidade, nós estamos lutando, mas tem muito ainda para lutar. Próximo versículo 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, diga ânimo. Quantos estão animados? Aleluia. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que Ele é Deus, ok? Lhes dirige como a filhos. Ele diz assim: meu filho, não despreze a disciplina, ok? Do Senhor, nem se magoe ali, não desmaie, não desanime, não se enfraqueça, quando por Ele, com a sua repreensão. Próximo versículo. Pois o Senhor disciplina quem? Quantos são amados de Deus? Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor disciplina a quem ama e castiga. Castiga ali exorta, levanta, ok? Ou açoita todo aquele a quem aceita como filho. Preste atenção nisso. A palavra aqui, filho, ele está falando de filho, que é huios. É o filho que foi criado, que está crescendo ou já cresceu. É o filho que está andando ao lado do pai. A palavra disciplina ou correção é a palavra paideu, certo? Que é a mesma palavra que origina a pediatria ou a pedagogia. É a origem da mesma palavra, paideu. O que quer dizer paideu? Paideu significa treinar a criança. Então o pediatra é aquele que cuida da saúde da criança. O pedagogo é aquele que ensina o caminho, como ensinar a criança. E a palavra disciplina é paideu, diga paideu. Paideu significa o treinamento para a criança. Então ouçam isso. Ele está dizendo ali, pode voltar o versículo para mim. O pai disciplina, o pai paideu. Paideu significa o pai treina, o pai orienta, o pai ensina o filho que ama. Então disciplina, por falta de alguma teologia, por falta de teologias erradas, nós temos uns conceitos de que Deus disciplina, e o nosso conceito de disciplina é o Deus que castiga, é o Deus que pune, é o Deus que traz pragas, é o Deus que te destrói. E muitos estão carregando um fardo sobre o conceito de Deus, de que Deus está me punindo, Deus está me agredindo, Deus está me afligindo, Deus está me judiando, Deus está me castigando, porque afinal de contas, eu estou aprendendo, eu fui um mau filho, eu cometi grandes erros, eu estou merecendo essa disciplina. Agora, queridos, vamos ter a teologia correta, e vamos conhecer o coração, o caráter de Deus, amém? A Bíblia diz, em Romanos capítulo 4, que ele fala assim: bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto.
e que Deus não lhe imputa pecado algum. A palavra bem-aventurado é feliz. A palavra do Senhor também diz que Deus é aquele que justifica o ímpio. Queridos, quem é o ímpio? Ímpio éramos nós, pecadores, longe de Deus, desviados. Romanos capítulo 5, que é onde tem toda a teologia sobre Deus e o relacionamento de Deus comigo e com você, vale a pena você estudar o livro de Romanos. Capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: justificados, pois, pela fé, nós temos o quê? Paz, diga paz, paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja só o que é paz. A palavra paz, ela dá uma ideia do seguinte: antes era guerra, antes havia inimizade, antes havia uma batalha entre um e o outro, Deus e o homem, mas agora, em Cristo Jesus, a guerra acabou, e tem paz. Você e Deus têm uma aliança de paz, e essa aliança é eterna, amém? Diga, eu e Deus, somos amigos, amém? Agora, essa é a teologia, esse é o coração de Deus. Deus me ama, e Deus justificou-me, e Deus estabeleceu a paz entre eu e Ele. Deus me reconciliou através de Cristo. Antes eu era uma violência, antes eu era uma ameaça, antes eu era um pecador, antes eu era uma praga, antes eu estava debaixo de maldição. A Bíblia diz que antes eu estava morto, mas agora eu estou vivo. E a graça de Deus e o amor de Deus está sobre mim. Agora veja bem, se Deus justifica o ímpio, se Deus estabeleceu a paz, por que agora Deus quer tratar comigo colocando doença? Por que agora Deus quer tratar comigo me deixando na miséria? Você percebe? Por erros, por não conhecermos o caráter de Deus, nós estamos atribuindo ações a Deus que não tem nada a ver com Ele. Nada a ver. Porque a palavra disciplina não é castigo. A palavra disciplina significa ensino. Eu quero ensinar você. Eu te amo e eu vou te ensinar. Eu vou levar você a um lugar mais alto. Aprenda comigo enquanto eu estou vivo. Amém? Olha para mim e aprenda comigo. O pecado, ele não toca o céu, querido. Pecado, o teu pecado, por mais cabeludo que ele seja, ele não toca o céu. Pecado, o teu pecado, se você pecou ou não pecou, não muda o humor de Deus em relação a você. O trono de Deus não se abala só porque você pecou. O pecado não vai fazer com que Deus te ame menos ou te ame mais. Porque pecado não toca o céu. O pecado, ele toca a terra. O pecado vai trazer maldição para a terra, aonde você vive, onde você semeia, onde você vive, onde você trabalha, onde você cria filhos. O céu continua o mesmo, mas a terra, ela passa a perder a forma, conforme o teu pecado. Então muitas pessoas, por não entender o coração de Deus, ficam preocupadas: pastor, eu cometi esse pecado, eu vou para o inferno agora? Meu irmão, você está com medo de ir para o céu e para o inferno? Você está desfocado. O problema do teu pecado não é se vai levar você para o céu ou para o inferno, é as consequências aqui na terra que eles vão trazer para você. E é sobre isso que nós temos que falar. É sobre isso que nós temos que nos esmerar no conhecimento de Deus. Porque a irresponsabilidade dos meus pecados, eles vão trazer uma semeadura. Terrível será a colheita. Mas não vem me dizer: Deus está me punindo, pastor, fiquei enfermo, há um câncer aqui, foi Deus que pôs em mim. Querido, se eu falar que Deus pôs um câncer em você, eu tenho que rasgar todo o evangelho, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tacar fogo, jogar no lixo, cuspir, acender uma vela vermelha. Porque se eu admitir que esse câncer que está matando, definhando você, foi Deus que pôs, então Jesus não morreu naquela cruz pelos meus pecados. É contraditório, vocês estão entendendo? Jesus, quando morreu na cruz, ele levou toda a maldição, ele levou toda a força do mal, ele levou todas as enfermidades, para que agora eu viva livre.
Mas e por que acontece males em minha vida? E aí agora, você precisa entender uma lei, que é a lei que você vai encontrar no Novo Testamento e você vai encontrar lá no Velho Testamento. É a lei da semeadura. O que você semeia, você colhe. Amém? Vocês estão aí ou não? Estou pregando para alguém? Querido, a disciplina, ela nos leva ao crescimento. Veja versículo 7, Hebreus 12, 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, como um ensino. As circunstâncias, elas precisam me ensinar. Se eu estou vivendo um momento difícil, por que eu estou passando por isso? Não foi Deus que pôs sobre mim. As circunstâncias estão vindo sobre mim, e Deus quer usar as circunstâncias para moldar o meu caráter. Mas não venha colocar que Deus está fazendo sobre você. Está errado, não é verdade. Você ofende o caráter de Deus. Ofende. À medida que nós vamos conhecendo o caráter de Deus, querido, a nossa mente vai mudando, nós passamos por transformação. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Você é pai, você sabe o que esse texto está dizendo. Parta do princípio, diga assim, repita comigo: todos os meus pecados estão perdoados. Amém? Os do passado, repita, os do passado, os do presente e os que virão. Amém? Olha o que a Bíblia diz: os pecados estão perdoados. Romanos capítulo 6 fala assim: que diremos pois? Uau! Deus me perdoa os pecados. Eu vou pecar então? Eu vou viver uma vida de pecado então? Para ver o perdão se manifestar ainda mais? Ele falou: de modo nenhum, de modo nenhum. Como permanecerei no pecado, eu que já fui livre do pecado? Já fui livre do pecado. Então ele está dizendo, não é por aí. Porque o pecado, ele tem o perdão. Mas tem uma consequência, que algumas ações, elas vão marcar a minha vida. Você jovenzinho, solteiro, adolescente, jovenzinho, o diabo, ele sabe que você é de Deus. Está me ouvindo? O diabo sabe que você, daqui a pouco Deus vai vir sobre você, vai colocar os dons em você, vai ativar a unção em você, e você vai ser um fenômeno nas mãos dele. Ele sabe disso, ele sabe que ele perdeu você, mas sabe o que ele quer? Ele vai fazer de tudo para deixar pelo menos uma marca em você. Um filho fora do casamento, uma doença, uma debilidade causada por um acidente, que você estava dirigindo alcoolizado. Ele vai fazer alguma coisa, porque ele sabe que, você é dele, que você é do Senhor, mas ele vai fazer de tudo para deixar uma marca na sua vida, para que toda a tua vida, ele possa olhar para você e zombar de você. Aí, ó, viu? Viu o que eu fiz com você? O pecado foi perdoado, há perdão para o meu pecado, mas a colheita dos meus atos, eles vão trazer pesos e consequências. Querido, Deus, eu não posso admitir que o meu Deus, ele usa as doenças. Vamos olhar para o exemplo de Jacó. Quantos conhecem a história de Jacó? Vale a pena você estudar Jacó, porque é o estranho caso de Jacó, ou usurpador. Querido, vamos lembrar um pouquinho da história. Jacó, ele já nasce, a Bíblia diz que ele já nasce pendurado no calcanhar do seu irmão, ou seja, ele queria ser o primeiro, ele queria estar no lugar de Esaú. Mas quando chegou a oportunidade, ele, macunado com a sua irmã, com a sua mãe, a Bíblia diz que ele, querido, ele cria uma roupa, certo? Uma roupa cheia de pelos, tipo Tony Ramos, assim, né? Porque Esaú era peludo, e ele se enche de pelo, não sei onde ele arrumou, porque o pai dele era cego, Isaac era cego, já não sabia distinguir um dos filhos, mas Esaú era peludo, e Jacó não tinha pelo. E a Bíblia diz que ele dá um jeito de criar uma roupa que imita o pelo do irmão, e ele chega perto do pai, o pai apalpa ele e diz, tá peludo, hein, filhão? E o pai fala assim, o cheiro é de Jacó.
mas os pelos são de Esaú. É você, Esaú? Pergunta para Jacó. Sim, Senhor, sou eu. Sou eu. Sou eu. Engana o irmão, engana o pai, engana a si mesmo, engano. E agora, nós temos uma outra cena na vida de Jacó. Agora, ele foge e ele se encontra com um homem chamado Labão. E Labão tem 2 filhas. Alguém lembra o nome das filhas de Labão? Raquel e Lia. A Bíblia diz que ele se apaixonou por Raquel. Agora veja que interessante, a Bíblia diz que Raquel era bela, formosa de rosto e formosa de corpo. Uau, mulherão, brother. Raquel era um mulherão. Mas quando a Bíblia fala de Lia, ele fala Raquel, formosa de rosto, formosa de corpo. Lia tinha olhos meigos. Para não dizer que Lia era feia, que dava dó, a Bíblia diz que Lia tinha olhos meigos, né? Vamos achar alguma coisinha ali. E meigo ali, querido, não é belo, mas meigo era de coitadinha. Era tão feinha que ela ficava assim, né? E Jacó se apaixonou por Raquel. E Labão falou, você quer minha filha? Então você tem que trabalhar para mim 7 anos. E ele trabalha 7 anos. E chega o dia do casamento. Labão entrega a filha. Com aquele véu, né? O véu da noiva. Casa ali, sem ver nada, né? Porque antes, meu irmão, ninguém via nada, tá? Não é igual hoje. Aqui não, né? Aqui nessa igreja não. Mas aí em alguns lugares o cara conhece tudo antes de tudo. Mas lá não. Tudo fechadinho, tudo no véu. E eles vão para o quarto, a suíte nupcial. Pense, tudo escuro, no máximo uma lamparina lá no canto. Eles passam a noite de amores. Acorda de manhã. Jacó olha para o lado. Que isso? Sai daqui em nome de Jesus. Você pode imaginar a Lia para ele assim com o zoinho meigo? Ele diz, o sangue de Jesus tem poder. Ele vai para Labão e diz, mas Labão, você não ia me dar Raquel? Olha o que você me deu, meu filho. Quando ele percebe que tinha sido enganado, a mente dele volta aonde? Na cama do pai, em que o pai pergunta, é você, Esaú? Sou eu? O erro, o pecado, o engano de anos atrás, agora ele está colhendo na própria vida. Alô? Tem alguém aí? Foi Deus que fez isso com ele? Foi Deus que enganou Jacó? Não. A consequência de um caráter duvidoso, de um caráter mal formado, de um caráter de enganador, levou ele a sérias consequências, onde ele tem que trabalhar mais 7 anos de escravo, e tudo que Jacó conquistou, foi às custas de muita luta, foi às custas de muito trabalho, porque queridos, Deus quer tratar com o teu caráter, com o meu caráter. Quando você olha para Deus, a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó, amém? Abraão é o Deus que se relaciona com você por meio da fé, e pela fé ele te justifica, como foi justificado Abraão. Ele é o Deus de Isaac, é o Deus que se relaciona com você como um herdeiro. Isaac, o herdeiro, recebeu tudo por herança, recebeu tudo que quis, por herança. E ele é o Deus que relaciona com você como Jacó, o Deus que muda o teu caráter. Aleluia. Estou pregando para alguém aí? Caráter. A forma que Deus quer disciplinar você, Ele vai trazer uma transformação no seu caráter. Queridos, Deus não nos trata para nos amaldiçoar, Deus não nos trata para nos castigar. As circunstâncias não são castigos advindos dos céus, mas são oportunidades que eu tenho para me consertar.
Porque Deus quer afinar você, Deus quer endireitar você, como o ouro que é purificado pelo fogo, como a prata é purificada, assim Deus quer purificar o teu caráter. Vamos continuar, Hebreus no versículo, capítulo 12, versículo 9. Queridos, Deus quer usar circunstâncias, Deus quer usar circunstâncias. Além disso, tínhamos pais humanos. Você pode mudar a versão para mim, por favor? Olha só para você ver uma outra versão, o que ele diz. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne. Preste atenção nesse texto, talvez você nunca leu dessa forma. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito? Perceba que ele faz um pai carnal e um pai espiritual. O pai segundo a carne nos disciplina, mas ele diz assim, nos disciplina e nos corrige, e nós respeitávamos. Mas tem um pai que é o pai espiritual, é o pai dos espíritos, que não nos trata segundo a nossa carne, mas nos trata segundo o nosso espírito. O que Deus quer tratar com você não é na tua carne, por isso, não venha acreditar no diabo, que esse câncer, que essa doença, que essa crise financeira, que esse acidente, foi Deus está tratando comigo, Deus quer me ensinar alguma coisa. Não! Não ponha atributos a Deus, que não é do caráter dele. Deus quer mudar o teu caráter, e Ele vai usar as circunstâncias. Olha o que diz Salmo 60, versículo 8, a Bíblia fala de Moabe. Moabe é a pia em que me lavo. Olha o que ele está dizendo, Moabe sempre existiu na história de Israel. Moabe sempre foi um calo nos pés de Israel. Quem é Moabe? Moabe é filho de Ló, com a sua filha mais velha. Quando eles saem de Sodoma, as filhas dão álcool, deixam Ló bêbado, caindo de bêbado, fazem sexo com o próprio pai, engravidam do próprio pai, e o filho da mais velha chama-se Moabe, e o segundo filho da mais nova chama-se Amon, e nasce agora um problema na Israel, chamado Moabe, e Moabe sempre foi o problema de Israel, e Deus está falando, eu uso Moabe. Sabe o que Moabe é? Moabe é a pia que eu lavo. No Velho Testamento havia pia para purificação. No Velho Testamento, o sacerdote, quando ele ia entrar no templo, passava pelo altar de sacrifício, e ele tinha a pia da purificação, onde ele lavava as mãos e lavava os pés, para poder entrar na presença de Deus. E Deus estava falando agora, sabe quem é a pia que eu uso agora? A pia que eu uso é Moabe. Eu vou usar a circunstância, eu vou usar as consequências do erro deles, para ensiná-los a viver uma vida mais pura. Você cometeu erros, querido? Deus já te perdoou desse erro. Amém? Você adulterou? Deus perdoou você. Você roubou? Deus perdoou você. Você mentiu? Deus perdoou você. Todos os teus pecados foram perdoados. Mas infelizmente, Deus quer usar essas circunstâncias para moldar o teu caráter. Porque Ele não quer que você repita os mesmos erros. Amém? Olha só o que ele diz, ok? Pais segundo a carne. Ele está dizendo assim, eu não vou tratar você como a carne, eu vou tratar você como no Espírito. E eu vou te ensinar, eu vou disciplinar você, eu vou levar você a um lugar mais alto. Versículo 9. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim o quê? Para o quê? Para o quê? Quantos querem viver? Deixa o Pai ensinar você. Deixa a disciplina do Senhor vir sobre você. Se você está passando por momentos difíceis, aproveite esses momentos e deixa o Pai levantar você. Se é para moer, deixa moer. Se é para tratar você, deixa tratar. Se a falta de dinheiro está fazendo você orar mais, fala, Deus, então eu aceito isso como uma disciplina. Não foi Deus que tirou o teu dinheiro, mas talvez erros que você cometeu está causando uma crise financeira na tua vida. Pastor, eu nunca fui dizimista. E talvez hoje você está colhendo por você nunca ter sido um dizimista. Vai para o inferno quem não é dizimista? Não, não vai para o inferno, querido. O dízimo não é maior que o sangue de Jesus. O que te garante o céu é o poder do sangue de Jesus. Amém?
Mas o fato de você não ser um dizimista abre uma legalidade para os inimigos agirem na tua vida. Vocês estão entendendo? Então você está passando crise financeira, você está passando problema conjugal, deixa essa circunstância Deus usar para moldar o teu caráter. Amém? Que às vezes Deus coloca a tua esposa do teu lado, o teu marido do teu lado, e ele vai ser a máquina de lavar você. Amém? Aquele maridão que está na tua cola, que está querendo, que está apontando, mas que peso, que cruz que eu carrego. É a máquina de lavar de Deus. Está ensinando você. Aprenda a usar as circunstâncias. Amém? É o teu pastor? Não, o teu pastor não é uma benção. Amém? É a sogra. Quantas dificuldades nós temos com a sogra? A minha sogra é uma benção, né? Quanta dificuldade nós temos com os amigos, os irmãos da igreja, com o patrão. Às vezes o patrão é chato. Deus está falando aí, né? Que ele está dizendo o seguinte: se submeta às disciplinas, para que você possa viver. Amém? Viver. Para encerrar, versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem ministerial, para o nosso bem conjugal, para o nosso bem profissional, para o nosso bem como cidadão, para o nosso bem. Amém? E olha só, para o quê? Para que participássemos do quê? Da sua. Deus quer levar você a uma vida mais santa. Amém? Deus quer levar você a uma vida de santidade, construir um novo caráter. Então a disciplina, queridos, de Deus, Ele vai usar a circunstância. Agora ele diz o seguinte: não desmaie. Não desmaie. Quando a disciplina chegar. O que acontece é que alguns irmãos, quando passam, como diz os irmãos pentecostal, né? Passa pela prova. Está passando pela prova, irmão? Estou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eita glória, né? E dá uma sapateada na prova e diz, eita! Alguns irmãos, na hora da prova, eles desmaiam. Eu posso jogar o versículo 11 e o 12? Olha o que ele diz, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. O momento parece que não é legal, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, ela produz fruto do quê? De justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Próximo versículo. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas. Está cansado? Está difícil? Deixa Deus moldar o teu caráter. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, porque Deus tem uma obra para fazer na tua vida. É impressionante como as pessoas desistem na metade do caminho. Impressionante como as pessoas desanimam, porque elas acham que Deus está fazendo tudo. Elas acham que Deus está castigando, que Deus está punindo, que Deus está jogando duro com ela. Na verdade, querido, Deus, Ele está contigo. A Bíblia diz que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias. E eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nunca te abandonou. Deus nunca se distanciou de você. Mas as circunstâncias provocaram momentos difíceis. Está na hora de você aprender com isso. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Quando você recebe essa palavra? Oh, aleluia.